Nossa terceira mesa será Capitalismo, Direitos Humanos e Políticas Sociais. Nessa terceira mesa, buscamos explorar as possibilidades de reparação histórica e construção de uma nova sociabilidade onde todas as pessoas estejam presentes, a importância do protagonismo e representatividade de pessoas trans em espaços de poder. Como mediadora, convidamos Rafaela Fini, maravilhosa mulher trans, acho que tem algum conselheira do CRE São Paulo, tem experiência em projetos sociais e pesquisas com a população LGBTQIAPN+, com foco em adolescentes e na população trans. Convidamos para compor a mesa, essa mesa tão representativa, Neon Cunha, mulher negra, ameríndia, transgênera, 54 anos, publicitária e formada em artes plásticas. É editora de artes, trabalha com moda há mais de 25 anos. Atua como servidora pública há 42 anos, ativista independente, questionadora da branquitude, cisgeneridade, tóxicas, e tem como pauta principal pensar a racialidade de forma interseccional, com a transgeneridade como elementos de construção de não-humanidade. Uma das maiores vozes do Brasil na luta sobre despatologização das pessoas trans. Conselheira do Instituto Casa de Criadores, Instituto Marielle Franco, Revista Amina e Associação Gelli Guedes. Instituto de Mulheres Negras, desde 2018, matrona da Casa Neon Cunha, espaço de acolhimento para pessoas LGBTQIAPN+, em situação de vulnerabilidade social no ABC Paulista. Em 2022, foi candidata a deputada estadual e obteve 35.111 votos. Que responsa. Você quer que eu leia, aliás? Eu convido à mesa minha amiga maravilhosa Ariadne Ribeiro, oficial de Igualdade de Direitos do UNAIDS Brasil. Ela é professora, pesquisadora, mestre e doutora pela Unifesp, pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, professora convidada da USP, pós-graduação em Zero Discriminação pela Unisal, especialização em Educação Sexual e Terapia Sexual, metodologia científica para projetos sociais da Columbia University. Eu acho que é assim que fala. Prazer. E a gente vai fazer um arranjo nessa mesa. Porque ela é travesti. Porque ela é travesti, porque a gente teve alguns imprevistos, todos os eventos têm. Então, eu convido à mesa a Caroline Yara, mulher intersexo, travesti, negra, vive com HIV, co-deputada estadual de São Paulo, eleita pela bancada feminista do PSOL, mestra em Ciências Sociais pela UFABC, candomblessista, ela é filha de Ossan e Yassan e faz parte do Ilê, Axé, Oju, Oiá. Também é escritora e poeta. Bem-vinda à mesa. Bom, essa mesa vai ser babadeira. Estou com as minhas. Para mim é um prazer imenso. Não tem um evento que eu esteja junto na organização que eu não pense nessas mulheres para compor. São minhas amigas, são minhas parceiras de luta, que eu tenho muito carinho. Nós vamos começar pela Neon. Nós vamos ter 25 minutos para cada palestrante. E, para a Neon, a gente vai começar... eu escuto muito a Neon, eu sou apaixonada por ela. E a Neon traz... eu falo que ela não coloca o dedo na ferida, ela coloca o braço inteiro, porque é necessário. E toda vez que eu ouço ela e a Ariadne, eu choro, eu fico emocionada, porque é muito potente. E a Neon ela traz uma coisa que vai ser o gancho para passar a palavra para ela, que a nossa história é marcada por violência, mas não só
nós não nos resumimos a essa violência, mas ela marca a nossa vida. Então, para passar a palavra para você, eu queria perguntar: nós ainda estamos lutando pelo reconhecimento da nossa humanidade? O slide dela. 25 minutos para mudar o mundo. Os slides são mais importantes que ela. Na voz, Neon Cunha, uma mulher negra de pele não escura, cabelo preso no alto, no coque pendente em cachos. Usa óculos de armação preta e detalhe prata. Brincos dourados pendentes como correntes, libertária. Também toda vestida de preto, no look anos 90, porque à noite a gente vai ter uma mesa muito especial, incluindo Caroline Ara, que vai ser para reverenciar a Ballroom, a Marcha Preta. Um look Chanel 90, com um tênis Jordan, que a periferia conhece e vibra quanto vê. Inteiramente de preto, para dizer: preta é cor, negra é raça. Na mão esquerda, sempre à esquerda, anel de caveira, para lembrar transição e que ela é aquariana. Um anel copiando uma marca famosa, que eu não vou dar crédito. Pulseiras pretas, dourada e prata, gravada em Laroê, Exu Emojubá, para quem me mantém de pé e me conduziu até aqui. Filha de Oiá e Parre Oiá, a senhora do tempo, da mudança, das transições. Foca na imagem. Stonewall não é aqui. 1968, o presidente do Brasil era Jânio Quadros. Varre, varre, vassourinha. O outro fenômeno, São Paulo, o prefeito Faria Lima. Faria Limers, dá para entender a origem branca, cisgênera, heteronormativa e higienista. A primeira vinda da Rainha Elizabeth a São Paulo, ao Brasil. Primeira e única. Essa terra é para inglês ver de longe. A primeira operação de limpeza no centro de São Paulo. Tira essa gente que nem gente é. Gente em situação de rua, mendigos, maltrapilhos. Tira, que a rainha não pode ver isso. 1969, o Brasil, AI-5 declarado. Já tivemos aí o A1, A2, A3, A4. O mais potente, o AI-5. Censura geral. As LGBTs que a PNB+, produziam cultura. Ralavam. Mas está tudo bem. Uma mulher do interior de Minas, do norte de Minas, a categoria é raça. Eu nasci negra, gestada por uma mulher negra. Minha mãe, que faz aniversário esse mês, falecida, a minha maior perda de conexão com a vida contemporânea. Mas quem se importa com a mãe da travesti? Ela gestou uma menina. Ela tinha orgulho de dizer, ali na Belo Horizonte, em 1970, que ela teria uma filha. Ela passava de loja em loja dizendo: a minha filha vai ser tão linda quanto as bonecas. Pedes e será atendida. Aos 2 anos e meio, me entendi menina. Só declarei: sou menina. Eu só podia ser uma mulher. Eu sou filha de outra mulher muito potente. A misoginia deu na minha cara. Mas antes, no nascimento, eles disseram, a parte de meu pai: deu ruim. Essa Júlia não carregaria. Nasceu preta. Para a gente dizer dos tons de ser negra nessa terra. E a minha mãe ficou abalada. A minha avó, Júlia, não carregava crianças negras. Por gentileza, essa é a minha carteirinha. Aliás, também quero dizer que nenhum desses materiais me pertence. Estão todos no acervo Bajubá, porque isso pertence à história trans, travesti, acima de tudo, da população negra do Brasil. É impossível que eu guarde isso comigo. Isso é uma história de mais uma. Aos 3 anos e meio, minha mãe negocia com a diretora da escola que ela faria a faxina desde que ela ficasse com a criança na EMEI. Minha mãe disse que eu dei um baile, que eu esperneei, e eu imagino que eu fiz pior do que isso, porque eu não ia ficar sem minha mãe. Eu não ia ficar na mão de uma branca. Não demorou muito,
eu comecei a ir para casa das patroas de minha mãe quando não tinha aula. Eu limpava rodapé com escova de dente. Não tem problema. A branquidade não tem pudor e não tem limite. Era só uma menina preta limpando o rodapé, inclusive da diretora. Ali, para vocês entenderem, os anos 70 eram um fenômeno. Tudo era unissex. Nada abalou a menina. Até porque, se vocês verem, essa foto não é minha, é da minha irmã, porque as minhas, sabe-se onde jogaram fora. Afinal de contas, para que guardar imagem da mundiça? Meu pai me chamou a infância inteira de mundiça. Eu devia ser só mais uma mundiça. Mas ali na foto, bem da direita de quem vê, na esquerda, aquela menina loira, é minha irmã, que faleceu há 3 meses. A maior perda da minha memória de criança e adolescência. Porque como eu fui expulsa de casa, eu só cuidava de outras crianças. Eu não lembrava de nada. Ela lembrava de tudo. Ela faleceu, memória travesti, tchau. A menina não existia. O mais incrível era a roupa. Gente, era tão cafona, e voltou. Todo mundo usava um shortinho chamado Bloomer. Olha, tão americano, né? E aí era um balonê que vai voltar. Eu amava, que era igual para todo mundo, meninos e meninas. E a roupa, vocês tirem as conclusões. O que salvou a menina foi um anime, A Princesa e Cavaleiro. Basicamente, uma princesa nasceu num reino no Japão. Só que precisava de um primogênito. O reino estaria condenado. Vestiram ela de menino. Eu achei que a minha vida era igual. Para não maltratarem a minha família, me vestiam de menino. E aí, meu bem, eu só quero que a minha família... Por gentileza, eu só queria que a minha família... O próximo, por gentileza, a gente combinou por gentileza para o próximo. Mas eu tive muita sorte. Laroeixo, Eparreoiá. Eu fui constituída nos terreiros de Candomblé. A minha mãe foi buscar a cura. Neopentecostal, católica e outras vertentes que eu nem consegui nomear. Mas foi nos terreiros de Candomblé que a menina chegou e foi tratada como divindade. Tão nova, já tem visões. Tão nova e já sabe tanto da vida. Há algo de especial. A coroa Yansan de Aguibalé, a Senhora da Morte, que conduz e engana a morte. Mal sabiam eles que eles me preparavam para tantas mortes, para tantas e sucessivas mortes. Mas nada superou quando eu vi um homem negro muito maior do que essa imagem, muito maior, receber Oxum, a Senhora das Águas Doces, perigosa, que a água doce infiltra, consome sem ver e derruba. Sejamos mais Oxum nas nossas perspectivas, sem grandes vaidades. Entre o homem da quartinha sai Oxum. Eu nunca vi no terreiro de Candomblé alguém dizer: esse corpo não lhe pertence, esse corpo não é seu. Era só uma materialidade que tinha a condição de receber a coisa mais sagrada, orixá. Ali eu aprendi o silvo de Oiá e a folha da Jurema. Ali eu aprendi: o corpo não se maltrata, o corpo não se viola, o corpo é instrumento do divino, do sagrado. Corpo não se maltrata, corpo não se viola, corpo é instrumento de gelo. Os terreiros de Candomblé era a fuga assertiva na ditadura para a população negra e LGBT, que é a PNB+, Adé, Mona, Amapô, Ocó e outras tantas palavras do Paju. O próximo, por gentileza. E aí, com 8 anos, ali, 1978, porque no ano anterior, o prefeito da cidade não entregou a cartilha Caminho Suave. E a menina ia na casa de todo mundo copiar a matéria. 1, 2, 3 lições. Talvez eu estoure o tempo, porque qual foi a última vez que você conviveu com um fato histórico que sobreviveu com tanta consciência? A oportunidade pode ser única. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. A menina foi para a escola, aprendeu que precisava copiar, porque a pobreza era sem dimensão. A gente era pobre, 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 sem de maré descer. Pobreza preta e real. 10 crianças, pai e mãe. Foi para a escola achando que estava tudo bem. Até que as meninas dizem para mim: então,
Você tem cor de sujeira, a gente não vai andar com você. Você tem cor de papel pardo que embrulha o caderno. Mãe disse que eu não sou parda. Mãe disse, inclusive, que eu posso pensar muitas coisas, mas que eu sou negra. E que sempre alguém ia me lembrar que eu sou negra. Não se iluda. O algoz sabe determinar o seu devido lugar. Eu continuei uma menina negra, tranquila, até que a pobreza era tanto. Então, esse instrumento que vocês dizem que define o gênero, calcinha e cueca, engraçado que calcinha é sempre no diminutivo. É sempre uma coisa inferior para a mulher. Eles ganham cueca, até cuecão de couro, houve uma época. Mas a pobreza era tanto, não tinha roupa íntima. Então, qual é a roupa íntima de menina travesti? Zíper no prepúcio. O zíper grudou. Eu passei a aula inteira com isso ali, sem entender o que estava acontecendo. Cheguei em casa e nos raros momentos de afetividade de meu pai, porque minha mãe falou, vai ter que cortar. Aqui não corta nada, porque no terreiro de Candomblé falou que não se abre o corpo. Apavorada. Ele veio e soltou. Eu continuei com o pênis. Uma menina com um pipi. Esse é um corpo de mulher. Esse corpo contém o pênis. Esse é o pênis de uma mulher. Na dúvida, a mulher fálica do Freud. O próximo, por gentileza. E aqui é o momento mais feliz da minha vida. Imagina a felicidade da menina negra. A pele até clareou mais por falta de sol. Viu? O sol, não sol consome a gente. Devia ser um desses objetivos de manter a gente sempre encarcerada, escondida. Talvez despigmenta. Acontece alguma coisa que eu não sei explicar. Porque na foto é minha irmã Nálvia, com 10 anos 11 de diferença de mim. Eu sou apaixonada por essa preta retinta, maloqueira safada. Apaixonada. E ali sou eu. Alguma dúvida que era uma menina? Se você tem, quem estuprava, não. Quem violava, não. Derrubada no chão, dedo enfiado no rabo. Levanta e anda, ninguém vai saber. O filho do senhorio da casa que eu posei numa das minhas raras fotos de menina. Não havia nenhum problema, porque eu era... A dimensão da pobreza não vencia a dimensão da alegria de uma menina preta, livre, com uma mãe preta, que no escondido adorava ver ela com a roupa dela. E aí, e eu vou tentar acelerar aqui para não comer tanto tempo, que era incrível, porque um dia ela chega da faxina atrasada e diz, não tem arroz, 5 quilos por dia. E mineira da gema, que fazia torrar o arroz. A panela de aro 22. Ela diz para mim, vou precisar da sua ajuda. Vocês imaginam a honraria. Porque antes da maternagem, a maternagem é aquela mãe que não gesta. É aquela mãe que vai produzir outras filhas e outros cuidados. Travesti na rua, tem muitas mães. Tem muitas possibilidades. Mas ela aceitou a panela e disse, agora você pode arear a tampa. Eu areei 1, 2, 3, 4, 5. Até que ficou perfeita. Ela disse, você lava a louça como eu. Eu era mulher. Eu não quis ser uma intelectual. Eu não quis ser uma ativista. Queria ser bonita, já sou. Eu queria ser faxineira. Eu queria ser competente como ela. Eu queria ter a dimensão dela. Aliás, a categoria que mais coloca a gente nas universidades são faxineiras. Eu trabalho com luxo. O produto mais caro é tempo livre. Para cuidar da vida do outro, que não se importa com a sua e que mal vai permitir que os filhos dela alcancem as mesmas universidades. Lembrando que a mensalidade da criança é muito maior que o salário da faxineira. Por gentileza. A mesa era sobre capitalismo. Aqui, a primeira morte efetiva. Eu fui para uma instituição chamada Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro. Escola Cívico-Militar Rotariana. Nenhum prazer. Não fale em público. Não se movimente. Vai ter futebol. Eu não posso. Judô. Eles vão mexer comigo. Deboche, deboche, deboche.
vai à noite estudar, vai entender que você não é ninguém. Você é a Geni. Joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Eles se masturbavam debaixo da mesa. Colocavam suas armas. O problema não é contemporâneo. É uma questão de patriarcado, que antecede o capitalismo. Muito antes. Culturas de leis abraâmicas, dizendo o lugar da fêmea. Por sorte, era marrom, era para Xangô, eu consegui de alguma forma suportar. Mas abaixo de mim, já eram 7. Ninguém tem muitos filhos só porque é legal. A gente precisa de mão de obra, proletariado. A gente precisa de mão de obra para trazer comida para casa. O próximo, por favor. E aí, eu vou tentar acelerar porque... Mas é verdade. Não tem como não ter esse assunto aqui hoje. Eu fui várias vezes para a delegacia. Por sorte, eu tinha olerite, porque eu já trabalhava no gabinete do prefeito Antônio Tito Costa, que não entregou a cartilha. Eu fui trabalhar como mensageira debaixo da escada. E as pessoas brancas, absolutamente brancas, e a menina não esqueceu, passavam literalmente por cima da cabeça dela. Eu conheci a rua, a marginalidade. Tem mesas que elas começam a falar, eu peço licença para ir para o banheiro e não volto, porque eu sei quanto de mentira tem. O quanto aquela gente não estava ali comigo. O quanto eu nunca vi esse povo nas esquinas. Não tem problema, é só uma menina travesti preta. A barca para, uma veraneio vascaína, preta e branca. O policial desce, mira na testa da travesti negra, Santa Isabel com Amaral Gurgel, aqui no centro, perto do Arocho e República. Um tiro é certeiro na testa. O corpo começa a tombar. O que foi? Vocês nunca viram melado escorrendo? O condensado, o substrato condensado da cana-de-açúcar nunca mais foi o mesmo. Não se importe. Não se preocupe. No dia seguinte, seja a melhor filha, a melhor aluna, a melhor profissional. Vença na vida, porque dependem de você. E as minhas amigas diziam, como você é corajosa. Você trabalha e estuda. Para a polícia, o olerite. Para o mafará, para o bandido, a mão calejada, feita no esfregão para polir o vermelhão de casa. Eu amava tanto a minha mãe por ter me feito esfregar o chão tantas vezes, porque os calos me livraram de outras violências. Se eu tinha medo da polícia? Não. Nem no dia que eles me seguraram, de domingo para segunda, na delegacia, porque eu tinha olerite e petulante, eu disse, que trabalhava no gabinete do prefeito. Eles ligaram para a secretária que me protegeu. Isso é o de menos. Como é que eu ia chegar em casa e explicar para minha mãe que eu passei a noite na delegacia? A gente dá um truque, inventa, pede a Láfia Exu e ele dá. Do que eu tinha medo, do manicômio. Eu não sei por que a gente celebra tantas datas como o 17 de maio. Aliás, despatologização da homossexualidade. Nós, travas, fomos realocadas agora em 2018. Repito, realocadas. Ainda temos disforias e alguns dramas muito bem diagnosticados por eles. Do que eu tinha medo era do manicômio. A menina foi tantas vezes no Juqueri, no Charcot. Mas tantas... eu lembrei que eu não era menina. Eu já trabalhava. A adolescência e a juventude só depois do ECA. 14 anos, eu era muito mais nova já. Sei lá, né? Nem existia mesmo. Mas ver as LGBTs à deriva da própria sorte, cagadas, mijadas, nuas, expostas, como um prêmio, que me parece que acontece ainda. Eu tinha pavor. Eu tinha uma tia que todas as vezes sumia, alguém falava, ela foi viajar. Até que numa das voltas, ela aparece PCD, uma perna amputada. E eu pergunto o que aconteceu. Uma prima cansada de me dar o truque, falou assim, olha, ela foi para o hospício e com o eletrochoque gangrenou a perna. O pior não é isso. O pior é enterrar a perna de tia Lalade. O próximo, por favor, que elas são cristãs. 1989, Roberta Gambini, o fenômeno. Roberta Gambini Moreira. Roberta Close, a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Em 89, ela faz cirurgia. Em 90, ela pede retificação de nome e gênero. É um outro fato histórico. Quando é que ela foi tratada como fato histórico?
Ela é recusada na primeira instância em 89. Em 90, ela tenta na primeira, consegue, derrubam na segunda. Em 1997, o Brasil tinha 37 retificações de nome e gênero. 36 em São Paulo. Capital. Controle de poder. Quem pode, paga. Quem não pode, se fode. Continua na rua, na marginalidade. 2005, depois de 15 anos, ela consegue. O próximo, por gentileza, e já é quase final mesmo. Em 2006, 2 fenômenos LGBTQIAPN+, marcam a história do Brasil. Primeiro, Gisberta. Como Marcinha, que é minha contemporânea, se eu não me engano, Marcinha é 2 anos mais velha do que eu. Marcinha, eu via nos palcos da Corinto e da Nostromundo. Eu encontrei com ela aqui em Greta Star, tempos atrás, falei assim, mas vocês eram o outro lado. Eu era o outro lado. Politizada, consciente, mas vocês eram minha fuga. Porque, para mim, vocês eram Hollywood. Toda vez que eu cheguei perto de uma celebridade, eram as transformistas. O resto, por mim, não fazia a menor diferença. Esse povo nem ia descer para comer comigo. A Gisberta foge das operações de extermínio, como Arrastão, Tarântula, de nome mais famoso, Rondão e Riquete, que dava o nome dos delegados cis, branco, hétero, católico, que resolveu fazer a faxina com essa população no centro de São Paulo. Corpos que sumiam, execuções. Gisberta tenta a vida na Europa. E a Europa até gosta de travesti brasileira quando ele é um fenômeno de beleza ou na prostituição. Gisberta não conseguiu trabalho, sorologia depois da prostituição, HIV positiva. Lembrando que a inserção da população LGBTQIA+, no SUS se dá pelo HIV. Isso é histórico. Ninguém fez favor nenhum. Precisava exterminar essa epidemia antes que ela se alastrasse para os homens de bons costumes. Porque, afinal de contas, como é que esses homens casados estão desenvolvendo HIV? O cidadão de bem é sempre mais importante. A Gisberta, já debilitada, encontra lugar para ficar em Porto. 31 dias de violência, com 14 jovens se alternando do Instituto de Santo Agostinho. Molestada com um pedaço de madeira, queimada com cigarro. No final do processo, eles chegam, ela está imóvel, inerte, está morta. Arrasta, jogam no poço. Afogamento, no atestado de óbito. A imprensa notificou o homossexual brasileiro a importância do movimento social organizado dos ativistas, da sociedade civil organizada. Era uma transexual brasileira. Levada às cortes internacionais, Portugal é condenada e tem a lei de identidade de gênero mais avançada do mundo. Uma única brasileira em 2006. O ano passado, como diz a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 141 pessoas trans foram executadas no Brasil, majoritariamente negras e jovens. A mais jovem, com 16 anos. Com 16 anos, eu já estava na rua, me defendendo de policiais e morrendo de medo do manicômio. Mas quem se importa com a dor da travesti de 16 anos? Eu ainda escuto o silêncio dos culpados. Gisberta, uma única brasileira. Em 2006, o Brasil é signatário, pode passar, é signatário dos princípios de Yogyakarta, produzido no Sudão, direitos humanos aplicados a questões de identidade de gênero e orientação sexual. Em 2016, porque eu já havia sofrido tantos estupros, tantas humilhações, eu costumo dizer por aí que não há humilhação que eu não conheça. Então, nem tenta me humilhar, que não vai funcionar, que ela volta melhor. Eu, se fosse o Nicolas, tomaria muito cuidado. Ela abre um processo pedindo mudança de nome e gênero, dizendo que nem a psiquiatria, nem a psicologia estavam qualificados para laudar. Muito menos cirurgiões, muito menos endocrinologistas e muito menos assistentes sociais que insistiam em dizer que você não é mulher de verdade. Mas todo esse conjunto é muito importante. Até porque na luta antimanicomial, 18 de maio, Nise da Silveira. Se tem Nise da Silveira, também tem samba. Samba quer dizer oração. Tem Dona Ivone Lara. Meu máximo respeito às assistentes sociais aqui. Máximo respeito, que a história de vocês não é agora. A redução do trabalho de vocês a qualquer coisa, pelo Estado mínimo, é pauta. E a gente vai defender isso. Merece salário melhor, merece uma condição de vida melhor. Porque a gente sabe o tamanho da importância se eu tivesse uma assistente social digna lá na infância.
Ela pede mudança de nome e gênero, recusando ser patologizada e dizendo que, na negação disso, a morte assistida, uma morte digna. Escolhi o ritual, o modelo, o Jean-Paul Gaultier, que haverá peça de arte, que era o meu vestido de casamento. Aliás, meu terno de casamento, porque eu não tenho essa preocupação se é saia ou calça. É maravilhoso. Ela conseguiu na justiça, fato histórico. Pela primeira vez, usou-se a Constituição, pela primeira vez, usou-se o declarado. Os homens trans não poderiam jamais fazer retificação, porque tudo estava atrelado a uma cirurgia. Eles me disseram que nem João W. Nery, nem outro. Foi você que tirou a cirurgia. Mas com respeito aos trans masculinos que eram diagnosticados como travestis. Essa história também é dessas transmasculinidades. Ela venceu na justiça nesse fato inédito. Também apareceu pela primeira vez na OEA. Me disseram, é a primeira vez que uma pessoa trans fala presencialmente na OEA. E eu pergunto, o que é que a gente faz com as mortes produtos desta omissão? Por gentileza, o próximo. Pode passar, por gentileza. Chica Manicongo, Salvador, 1591. A considerada travesti brasileira. Que travesti tem mania de achar que todo mundo é travesti? Se for preta, é mais travesti. Uma cudina. Nunca foi travesti. Mas resolveram dizer isso dela e está tudo bem, porque está na raça. Executada pela Santa Inquisição por se recusar a atender outro nome que não o de Chica. De Quimbanda, uma condição. Cudina, uma verdade de mulher do Congo. Condenada pela Santa Inquisição. Queimada, provavelmente. Mas não tem problema. A história vai se repetir tantas vezes. Em 2018 para 2019, eu conheci uma jovem negra e travesti. Se apresentou com outro nome, dizendo coisas que eu disse. Mona, você quer enganar quem? A senhora é mulher. Ela tentou, conversou comigo. E aí, como essa bicha aqui, bicha é muito íntima entre nós, tá? Que adora a Madonna, você solta a Madonna, elas se entregam. Elas se revelam. Você quer saber se tem viado no lugar, se tem bicho, tem travesti, solta a Madonna. Embora com branquidade, ela fez um trabalho babadeiro. Tocou Vogue, Esté buscou esse acessório, nesse pijaminha que havia passado 3 dias na rua. Se entregou, e no final ela me disse, você é tão corajosa. Eu falei assim, você, retinta, com essa cara, com essa boca, e pode chorar que a bicha tem boca. Ela disse, eu vou existir. Prazer, o meu nome é Esther. Em 2020, em 11 de novembro, olha que data, ela faria 34 anos. 3 dias antes, ela tem um corpo queimado 80%. Ninguém sabe quem é Esther. É só mais uma preta, como Luana Barbosa. Como tantas outras pretas. Que uma sociedade vai executar e não vai se importar. Até porque sapatão também é gente, viu? 3 minutos. A família, pode passar. A família requereu o corpo, dizendo que aquilo não existiu. Aquilo não existiu. Eles enterrariam com outro nome. Então não adianta me falar que nome de travesti vai na lápide, porque as minhas amigas não têm esse nome. Eu não sei onde encontrar as minhas amigas. Esse solo é indígena, é negro e é travesti. Sem nomes em lápides. Sem memórias ressaltadas. O que a gente faz, leva para uma exposição. 12 imagens de Esther, a deusa travesti, diante da obra do Efraim, que são passarinhos cinzas. Imaginem homens naqueles centros empresariais, com seus ternos cinzas, seus cus e peitos de pomba. A deusa travesti debochando deles, negros para a piscina, que eu tive a honra de encerrar. Por gentileza. Se sexismo é essa ideia de que o gênero da pessoa cis é mais legítimo do que a pessoa trans. Se você não entendeu, use a lógica do racismo com o cissexismo. Por gentileza. Nesse dia de hoje, de comemoração, eu queria destacar um nome de Stonewall. Miss Male Grace Griffith. Uma mulher negra de 83 anos que está viva, sobrevivente de Stonewall. 83 anos. Travestis em algum lugar do mundo envelhecem.
Ela participou. Casou com um boy trans e teve o 5º filho, que o boy gestou 50 anos mais jovem do que ela. Máximo respeito aos casais transcentrados. A bicha em questão é Bayard Rustin, orientando o pastor Martin Luther King. A bicha Bayard Rustin escrevia os textos do pastor. A bicha fez a maior marcha antissegregacionista do mundo, a marcha para Washington. Máximo respeito, porque se gay é orgulho, preto é força e beleza. Próximo. Utopia existe e é possível. Eles disseram que não teria nada. Nome, gênero, nem existência. A bicha torceu o rabo deles, bombou e saiu fértil. Por gentileza, a última. Se vocês me perguntarem o que nós queremos, pessoas LGBTQIAPN+, é o que preconiza povos originários do Brasil, e tomara que um dia digam povos originários de África. Que também me dói. Nunca disserem Bantus, Jeje, Fante, Achante, Nagôs. Nós nunca temos um ponto de origem. Somos só as negras. Nunca é uma nação anterior. Povos originários do Brasil, povos originários de África. Pessoas com deficiência. Fiz questão de narrar e transcrever algumas coisas, porque eu não me preocupo se alguém vai ter deficiência visual ou auditiva. Eu já assumi a responsabilidade com o meu privilégio de mobilidade. Não queremos ser menos. Nós queremos ser. Máximo respeito. Desculpa a tomada de tempo, mas eu não sei se amanhã o fato histórico vai voltar. Porque ela caminhou tão sozinha, e ainda caminha tão sozinha, que ela não tem mais propósito. Ela não tem mais objetivo. Ela tem um único propósito, que a história dessa menina nunca vai se repetir. Nem aplauso, nem gritos. Eu quero o seu compromisso. E deu o horário certinho. 35? Não, deu 32. E a única coisa que eu consigo falar é que babado, né? A gente demora um tempo para processar tudo que a Neon traz. Vamos ter que assistir tudo de novo para a gente conseguir pegar todos os babados. Todas as nuances. Agora eu vou passar a palavra para a Ariadne. Eu acho que a Neon trouxe uma perspectiva histórica de uma política de morte para nós. Né? De execução. E agora eu vou passar a palavra para a Ariadne, que é a pessoa trans, a mulher trans com mais alto cargo na ONU. Uma baita responsabilidade, que vem fazendo um trabalho muito importante e vai trazer um pouquinho dessa perspectiva de direitos humanos e políticas sociais. Obrigada, Rafa. Obrigada, Neon, por minha antecedência. Só me deixa em condições terríveis, né? Como é que fala depois da Neon? Bom, eu queria começar agradecendo o convite do CRES, o esforço de vocês da organização de fazer um encontro tão potente, tão cheio de reflexões, né? Acho que todo mundo aqui vai sair muito reflexivo e acho que esse é o objetivo mesmo. E agradecer a Rafa, não só pelo convite, mas por tudo que a gente conseguiu, tudo que eu consegui aprender e compartilhar e receber de ti durante a vida, porque acho que a gente tem essa história cruzada, né? E teve muito afeto para se colocar, né? Desculpa, eu não vou ter culpa se a gente chorar, porque eu também tô quase. E também a Lili, nossa, que reencontro delicioso te ver aqui. E a Lili também tem uma importância gigantesca. Enfim, eu quero tentar trazer algumas referências teóricas para complementar um pouco essa emocionante trajetória da Neon Cunha, que traz elementos históricos e que se conectam com algo que a gente estudou, mas que às vezes a gente perde o que aquilo significa, né? Teoria de reprodução social.
Na teoria de reprodução social, a gente vai ter um pouco da explicação das estruturas de poder e de domínio que hoje estão existentes e que fazem a discriminação ser cada vez mais difícil para algumas pessoas, né? Então, quando a gente olha, né, para a luta de classes e tudo mais, a gente vê que a luta de classes ela não inclui a luta feminista, a luta das mulheres. Ela não coloca a equidade como princípio norteador das lutas de classe. Porque a luta de classe, ela se intersecciona com outras lutas que são muito importantes e que precisam andar juntas, né? Que é a luta contra o racismo. Ser antirracista numa sociedade que nos ensina desde muito cedo a usar termos que vão ser ofensivos para a população negra, e que a gente depois vai precisar fazer todo um trabalho de entender por que é tão ofensivo usar um determinado nome para uma cômoda de canto do quarto. E aí você olha para a história e você fala assim, eu me envergonho de ter falado isso uma única vez na minha vida. E se você não se envergonha, entenda melhor. Entenda por que você não se envergonha. Né? Eu acho que a gente chegou num momento tão importante da história, e eu estou muito orgulhosa de estar hoje viva e vivendo esse momento histórico, que é um momento não de transição. Quem acha que a gente está num momento de transição, talvez esteja enganado. A gente está num momento em que nossas vozes podem ser ouvidas. Pessoas trans não existem hoje. Não são uma modinha. Quando a gente olha para a história, a gente olha para a primeira cirurgia que você tem notícia na história, ela aconteceu em 46 depois de Cristo. O escravo Esporos do imperador Nero, que todo mundo fala, né, o Nero era louco, tudo. Vocês não têm dimensão da loucura dele, mas a loucura dele é apoiada pelo patriarcado que já era existente naquela época. Então ele mata a própria esposa, que está grávida de um filho, e depois ele substitui a esposa, mudando o nome do escravo para Sabina, depois de cirurgiar esse escravo, e colocar esse escravo na condição de esposa. E essa é uma referência. Quantas outras a gente tem? A gente costuma lembrar, né, a luta começa em Stonewall. Quem falou? E assim, é muito importante que a gente saiba que se vocês acreditam que pessoas trans é uma moda, é porque eles te fazem acreditar nisso. Porque é a forma mais fácil de extinguir uma população que está começando a ser ouvida agora. E aí, quando a gente fala, né, no meu trabalho no UNAIDS, ele me trouxe a possibilidade de enxergar um mundo para além de mim. Porque é muito difícil enxergar um mundo para além de si. Porque cada um vive dentro de sua própria perspectiva e, às vezes, a gente não tem dimensão da perspectiva do outro. Então, se você olha hoje, né, 42 anos depois, 43 anos depois do primeiro caso de AIDS, que a gente enfrenta uma epidemia mundial, a gente ainda não tem a cura. Se a gente olha para trás, como a Neon falou, a gente teve operações policiais, a gente teve ações do Estado que tinham a desculpa de ajudar no controle do HIV/AIDS, e que, na verdade, eram políticas higienistas para nos matar, para nos sequestrar, para nos impedir de ser quem somos, de existir. Mas qual é o lugar que nós podemos ocupar? É o lugar da sexualidade, é o lugar do objeto. O objeto sexual dos homens cis. Hétero. Brancos. A gente pode ser. Claro que pode ser. Eles querem ter sempre um cardápio à sua disposição. Principalmente se esse cardápio for pobre. E se esse cardápio não puder reivindicar direitos.
Se esse cardápio for calado, aí claro que eles querem. Ali você pode assistir. Quando você existe num outro lugar, e ainda mais num lugar desafiador para eles, o mais óbvio é o quê? Seremos perseguidas. Quem falou que eu tenho medo de perseguição? Nenhuma de nós tem. Nenhuma de nós tem medo de perseguição. A gente já nasce sabendo que nossa vida vale bem pouco. Então a gente aprende a fazer uma coisa que leva a gente para onde a gente quiser ir. Quer viver com tanta certeza de que seu amanhã é incerto, que você dá tudo o que você tem agora, hoje. Que é o único momento que você tem controle. Talvez seja essa a única coisa que eu tive que me levou para o lugar onde eu estou. Eu nunca tive esperança. Quem não tem esperança, tem muito mais chance de aproveitar o hoje, viver o agora, sem a expectativa do que vai acontecer amanhã. Vivo com HIV há 26 anos, vítima de um estupro aos 18, logo depois que minha avó faleceu. A minha avó foi a única pessoa que me deu apoio naquele período da minha vida. Eu saí de casa aos 13 anos de idade, depois de ser expulsa, porque eu fui contar para minha mãe que eu era abusada sexualmente pelo meu tio, irmão dela, desde os 9. E aí ela disse, você está destruindo a minha família, vai embora. Eu só sobrevivi, a Ariadne só existe graças ao SUS, graças ao Hospital das Clínicas, porque foi lá que eu fui acolhida e fui compreendida numa época que ninguém admitia que a gente andasse na rua durante o dia. Andar na rua durante o dia era sinônimo de curra, pajubá. Não podia nem ir na feira, né? Não tinha. Tiravam tudo da gente. Tudo. E quando a gente ia trabalhar era muito difícil. Eu tinha uma certa passabilidade, então eu conseguia omitir o fato de que eu tinha um nome masculino e eu conseguia passar no processo seletivo, chegava no final, quando pediam a documentação para me contratar, e aí as pessoas falavam, depois eu te ligo. Quando eu entendi isso, eu continuei fazendo a mesma coisa. E no momento em que a pessoa falava assim, nossa, você foi ótima, eu puxava. Vai, continua falando. Não, você foi a melhor, está contratada, Ok, entregava meus documentos e entregava também a lei de não discriminação, que no estado de São Paulo já existe há mais tempo, e dizia assim, eu sou trans, você acabou de me dizer que eu sou competente para o cargo, meu documento ainda é assim, e eu espero que você me contrate, porque aqui está uma lei de não possibilidade de me discriminar, e se você me discriminar agora, eu não puder entrar nesse trabalho, eu sei que é por causa disso. Aí eu consegui meu primeiro emprego. Foi um inferno do mesmo jeito. Todos os trabalhos foram um inferno. Tudo foi um inferno. Mas eu aprendi. Tudo bem, vamos lá. A gente vive no inferno, porque a gente já aprendeu a viver no inferno. E aí, trabalhava, fazia o meu melhor, e depois das violências que eu sofri, porque eu tive algumas violências em todos os trabalhos, né, que eu passava, eu processava. E aí eu consegui me construir a minha identidade, construir a minha vida e construir a minha independência financeira, processando cada discriminação que eu sofri. Eu processei o Estado, quando trabalhei na Fundação Casa e ganhei. Eu processei uma empresa privada, quando eu estava trabalhando e eu ganhei. E tudo isso me deu o mínimo necessário para que eu conseguisse, pelo menos, me alimentar sem precisar me prostituir. Porque foi assim que eu me alimentei quando eu saí da casa da minha mãe. Me prostituindo na Avenida das Juntas Provisórias. Me prostituindo por coxinha,
porque eu cheguei a passar fome, ficar 3 dias sem comer, e a única coisa que eu pude fazer foi sair de casa. Quando eu saí, o cara queria transar comigo, eu falei assim, faça o que você quiser, mas você compra uma coxinha antes, que eu estou com muita fome? É possível que eu desmaie e não consiga te atender? Mas hoje eu sou a mulher trans com o cargo mais alto das Nações Unidas no mundo. E hoje eu consigo olhar para a perspectiva de outras populações que não eram vistas e posso dar voz para essas populações. Como é que a gente pode explicar uma epidemia que se controla na população branca e só aumenta na população preta? Como é que a gente pode explicar uma epidemia que dura 42 anos e que na população indígena, que já teve inclusive aldeias inteiras, povos inteiros, etnias inteiras extintas por causa de AIDS, e a gente não tem dados? Por que pessoas trans só passaram a existir quando a epidemia de AIDS conseguiu separar o que era homem que faz sexo com homem e mulher trans? Porque antes era tudo no mesmo balaio, queriam tratar a gente da mesma forma, sem respeitar que a gente tinha uma identidade. Então, quando a gente fala de feminismo, e aí o nome dessa mesa, né, capitalismo e tudo mais, a única coisa que pode combater o capitalismo é o feminismo. E aí eu gosto da ideia dos feminismos plurais, mas eu preciso dizer que não haveria necessidade de ter feminismo nenhum plural, se a gente soubesse que feminismo é interseccional, feminismo luta por igualdade. Se você discrimina qualquer outra pessoa, você não é feminista. Sinto muito. Sinto muito te dizer, feminismo é igualdade, não é a luta sobre as mulheres acima dos homens, é todos em patamar de igualdade. E se todos devem estar em patamar de igualdade, a gente poderia ter um feminismo único, mas justamente não tem porquê. Porque, como diria Paulo Freire, o maior orgulho da minha vida é ser professora. Eu falo com boca cheia, eu sou professora. Porque também é uma população e uma profissão extremamente discriminada, é essa que continua tomando porrada toda vez que reivindica por melhores condições de salário. Mas se existe alguém que é médico, se existe alguém que é doutor, se existe alguém que é juiz, todos eles tiveram um professor. Agora, como é que a gente faz para olhar para o feminismo e olhar para os feminismos e todas as possibilidades de pensar o feminismo e, a partir dele, mudar historicamente o que a gente está vivendo hoje? É conseguindo entender a interseccionalidade que só cabe nos estudos feministas. É só no estudo feminista que você consegue olhar para a interseccionalidade. E por que é tão difícil colocar isso na ciência dura? Porque eu fiz mestrado e doutorado na medicina da Unifesp. Eu fiz mestrado e doutorado na psiquiatria da Unifesp. Usando o quê? Usando a memória de Fran Demétrio, a injustiça epistêmica, para provar que a psiquiatria foi toda construída a partir de uma lógica que nos coloca num lugar de subhumanidade. Quando Daniela Arbex fala do Holocausto brasileiro, ela não fala de pessoas ou da saúde mental de pessoas, ela fala de excluídos. Ela fala de pessoas que tinham menos valor para a sociedade, que poderiam ser trancafiadas naquele lugar e esquecidas lá. Dentre essas pessoas, pessoas como eu, como você, como cada um de nós. E por que é tão importante interseccionar todas essas lutas com a ideia do feminismo? Porque feminismo não tem nada a ver com cabelo azul e com o sovaco peludo. Inclusive, eu adoro me depilar. E não é para me parecer mais nova ou se assemelhar a uma genitália infantil. Não. É porque eu gosto. E hoje eu tenho o direito de gostar e escolher qualquer coisa que eu queira. Porque eu peguei de volta o direito que me foi retirado simplesmente por eu ocupar um lugar de gênero feminino, onde o controle do outro está sobre mim. E eu quero terminar essa... Quanto tempo eu tenho? Tem 5 minutos.
Beleza. Eu quero terminar falando um pouquinho sobre o quanto a ideia de usar o feminismo na pesquisa científica, e é nisso que eu tenho trabalhado, inclusive no NAIDS também, é importante para quê? Para a gente conseguir garantir. Esses dias eu estava revisando um artigo científico de uma, né, que me colocaram como revisora, e aí era um estudo sobre HIV/AIDS em várias cidades, inclusive algumas na Ásia e tudo mais. E eu mandei negar o artigo. E eu falei assim: por que nega? Porque como é que você vai pesquisar HIV/AIDS, que você já sabe há muitos anos que são uma população chave, e você pesquisa só com sexo biológico? Que é? A Eliette Fiotti, em 92, dizia sexo anatômico. Sexo anatômico, exato. Exatamente. E aí eu nego a submissão daquele artigo, dizendo, minimamente, se espera que um pesquisador que vai pesquisar HIV/AIDS olhe para as pessoas com o gênero desagregado, com informação sobre a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas que você está pesquisando. Porque são especificidades diferentes para cada uma. Então, outro ponto muito importante é, quando a gente olha para o backlash de gênero, e aí eu quero tentar trazer esse termo para vocês, como a retaliação. Todas as conquistas que tivemos fizeram com que, em vários países, pessoas que nunca tiveram a possibilidade de reivindicar pelos seus direitos, agora têm voz e podem reivindicar. Isso é bom. Aí a gente começa a ver um movimento muito bem financiado, eu vou frisar mais, né? Por vários milionários da cena mundial que também apoiam esse movimento, que é da retirada de direitos. Essa retirada de direitos, ela vai explodir em vários projetos de lei que tentam impedir pessoas trans de terem autonomia, mulheres de continuarem tendo a sua própria autonomia. Então, ele vai infringir os direitos já adquiridos dessas populações. É muito importante que a gente olhe para isso e que perceba que o que falta e o que a gente precisa é fazer com que as pessoas à nossa volta passem a ter crítica sobre o que elas escutam. A gente precisa fazer com que a crítica seja, de novo, uma característica humana. O que nos diferencia das outras espécies vivas na face da Terra é a nossa capacidade de resolucionar problemas com a nossa inteligência. E a criatividade. Que eu também acho que os passarinhos têm bastante. E todos os outros animaizinhos que fazem. Eu acho que tem. E aí, eu acho que o que a gente pode fazer para trazer para o debate público a consciência sobre essa manipulação que essas pessoas já caíram? Como que a gente faz? Então, para que a gente consiga ter uma resposta para essa retaliação aos nossos direitos, é necessário, principalmente, que a gente se organize e que entenda que o direito de qualquer pessoa, quando começar a ser questionado, ele é o primeiro passo para que o teu seja logo em seguida. Que ajudar as comunidades mais vulnerabilizadas a que não percam seus direitos, possibilita que a gente sonhe um mundo diferente lá para frente. Bom, finalizando mesmo, eu quero trazer para vocês que, assim, no NAIDS, a gente tem metas específicas, né? O 10-10-10 são metas específicas de monitoramento do legislativo e de tentativa de impedir essa retaliação, né? Então, a gente tem feito um monitoramento, a gente tem conseguido, pelo menos, né? Se organizar de alguma maneira, mas é necessário que as lutas não fiquem só por conta das pessoas que estão sendo afetadas. Quando, né,
a uma proposição legal sobre a retirada do direito ou a criminalização dos profissionais de saúde que tentam atender pessoas trans, né, que é bem comum isso acontecer. Quando isso acontece, realmente a gente não pode dar palco no momento da proposição, porque senão o cara ganha visibilidade. Mas quando isso vai para uma votação, não é só a população trans que tem que vir às redes sociais pedir. Não, gente, é isso. Sabe, a luta das pessoas trans não é uma luta para as pessoas trans, é a luta que impulsiona todos os movimentos por direitos de todas as outras populações. À medida que a gente conquiste direitos para cada uma dessas minorias, todas elas vão se beneficiar. E só quem vai se prejudicar é quem está privilegiado. E, minha gente, não é você que tem um apartamento e um carrinho financiado pelo Banco Safra. Desculpa, gente, nem posso falar. Mas são outras pessoas, não é você. Não pega para você que não é teu. Tem muito mais gente se beneficiando disso e essas pessoas não vão se prejudicar. Porque elas não estão nesse patamar de sobrevivência que cada um de nós ainda está, né? A gente ainda luta para sobreviver. E essa luta é muito maior. É uma luta por direitos, é a luta por dignidade, é a luta pelo direito de existir. É a luta pelo direito de eu poder simplesmente ocupar um banheiro e fazer minhas necessidades fisiológicas quando eu estiver apertada. É o direito mínimo a passar pela rua, andar pela rua e não ser agredida por ser quem eu sou. Obrigada. Ai, eu fico viajando aqui. Tem que manter a postura. Ouvindo elas, eu fiz algumas anotações aqui, antes de passar a palavra para a Carolina. Ouvindo a Ariadna agora, eu sempre falo, né? A luta antirracista não é só da população negra. A luta contra a transfobia não é só nossa. Nós precisamos de pessoas cis aliadas. Eu acho que esse momento é propício para isso. Se não caiu a ficha ainda, que caia hoje. Que assimile isso e se junte a nós nessa luta. Não é a defesa sobre nós, é sobre a vida em sociedade. E que a nossa categoria defende. Outra coisa, escutando uma parte que a Neon falou, eu preciso falar disso. Eu trabalhei num projeto para mulheres trans, bem conhecido, Transcidadania, e uma coisa, eu sempre repito, para mim era muito emblemático. Uma menina que era acompanhada, ela se preparou para uma entrevista de emprego, ela fez toda a preparação, fez o currículo, nós orientamos ela, tudo como deveria ser. Ela chegou e simplesmente não foi aprovada porque ela não tinha o perfil. Só que o mesmo cara que fez a entrevista e que não aprovou, pegou o telefone dela e, no outro dia, à noite, entrou em contato para saber se ela fazia programa. É sobre isso que a gente está falando aqui. Quer dizer que a gente não serve para estar nos espaços formais, nos espaços de direito, como escola, família, espaços religiosos, trabalho, mas colocam a gente compulsoriamente na rua. A rua tem que ser um lugar de opção, e não de pressão, não a única opção. Bom, eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Caroline Ara. A Carol está aí na batalha, né, na luta, na arena política, e eu acho que tem muito a contribuir com essa mesa também. Por favor, Carol. Difícil. A gente... Não, mas eu fico emocionada com você e com a Ariadne também. Mas a Neon é uma força da natureza, né? Boa tarde a todas as pessoas. A bênção é Motumbá, Colofé, Mucuyu, a bênção, né, as saudações tradicionais. Eu vou fazer assim, tá? Minha metodologia hoje, eu vou
começar com uma poesia que eu escrevi e vou terminar com uma poesia que eu escrevi. E, no meio disso, a gente vai tentando articular aí as falas, trajetória minha, coisas que eu ando pensando, enfim. Não vai ser muito linear, não, mas vamos lá. A lua me disse sobre a quilombar. Poesia Lua Quilombola. Conversei com a lua hoje. A lua, a mãe ancestral. E ela me disse sobre ressignificar. Meu corpo mutilado é muito maior do que eu mesma. De sequestro de histórias, de apagamento de memórias, de impedimento de amores de meus antepassados e de meus pares intersexos, mutilados, extremamente mutilados. Mesmo assim, eu teimo em sorrir. Eu teimo em entrar só em brigas grandes. Essas brigas que querem mudar o mundo. E só estou em prazeres muito complexos, como de analisar o idioma das rosas, como de dançar com as borboletas como em Ansan. Lembrar dos meus nados de sereia, no meu poeta amazônico, sim, no amor transcentrado, onde me perdi nas águas amapaenses e senti o cheiro de luar. Conversei com a lua hoje, e ela me falou sobre ser afeto e inundar. Quero ser água e inundar, e ao mesmo tempo ser sementeira de sentimentos bons, de sonho por justiça e afeto. E ter como companheiro dileto o gosto da felicidade real e da utópica. Ambas com gosto de algodão doce e que só se sente de verdade quando compartilhadas. Conversei com a lua hoje e a lua me disse sobre a quilombar. Começo com essa poesia trazendo um conceito que quem cunhou foi a Beatriz Nascimento, a Lélia, mas, na verdade, ele é um conhecimento ancestral que se perde nos milênios, né, da nossa tradição africana, que é do quilombismo, né? E essa tecnologia ancestral social do quilombismo é o que eu posso dizer que me faz estar viva aqui hoje, né? E é essa mesma tecnologia que fez com que as travestis estivessem, né, hoje aqui nessa mesa, através da criação do Pajubá, através da resistência à ditadura, através da prostituição, sim, inclusive a prostituição da qual eu mesma passei também. Eu não fazia nas juntas provisórias, eu fazia na João 23, Zona Leste. E também através dos terreiros, né? Como que a gente conseguiu sobreviver a tudo isso, para que, quando eu fiz 14 para 15, comecei a me entender como a mulher que eu sou, como a travesti que eu sou, como que foi possível já existir ali um acolhimento coletivo das travestis desse corpo aqui, que ninguém entendia, que era um corpo intersexo, né? Então, para além de ser uma travesti, ser uma pessoa intersexo, que nasceu com aspectos biológicos dos dois sexos, né? Então, eu gosto sempre de trazer isso em debate, né? Porque eu faço um debate que também é biológico, né? A gente discute, né? Tem toda uma discussão sobre o sexo biológico, tal. Eu falo, então tá, né? Eu nasci com os dois, né? E aí, 2% da população nasce com os dois, né? Nos Itãs Yorubá se fala de Oxumaré, né? Ou Bessem, enfim, depende da nação, dá o nome. E isso já é uma realidade há muitos e muitos milênios, né? De que existem pessoas que nascem com aspectos biológicos dos dois sexos, né? Na Indonésia, por exemplo, você tem um sistema de 5 gêneros, né? Nos povos originários de lá. Bissu, Kalai, Povo Bugs. E aqui também nós tínhamos sistemas de gêneros muito diferentes antes de chegar
a colonização europeia, né? A própria Chicamari Congo chega aqui como uma cudina. E eu fico pensando, né? Essa minha existência de um corpo que passou por 3 grandes cirurgias na infância, ao nascer, ao ter 6 anos de idade, ao ter 12 anos de idade, cirurgias das quais foram feitas para esconder minha ambiguidade genital, cirurgias que foram feitas para esconder que eu era um corpo diferente e que muitos procedimentos não tinham anestesia, né? Outros procedimentos para além da cirurgia. O que é, né, a mulher negra não receber anestesia, né? Ou a pessoa negra não receber anestesia? É sobre essas questões do racismo estrutural e da eugenia, né, na tentativa, inclusive, científica de tornar o ser humano perfeito numa lógica branca, numa lógica, né, binária europeia, foi que o meu corpo se moldou. E meu corpo só consegue sobreviver depois de todas essas cirurgias quando, com 14 para 15 anos, uma amiga minha, Fernanda, que destransicionou, inclusive encontrei faz pouco tempo agora, como o nome antecessor. Ela coloca uma peruca na minha cabeça, me maqueia, eu olho no espelho e eu falo, nossa, eu sou bonita. Eu não sabia que eu era bonita. E a mãe da Neon Cunha vivia falando que eu era bonita, eu não sabia disso. Eu só consigo ter um sentido de existência quando as travestis me acolheram. E, com o acolhimento das travestis, veio também a violência. Veio também a rua, veio também ajudar uma série de amigas expulsas de casa a levar as suas roupas até a pensão da cafetina. E aí, né, a história toda já é mais conhecida, né, da prostituição, enfim. Agora, a questão é, eu ando bastante cansada da glorificação das nossas exceções. Assim, eu acho um absurdo eu ser a única parlamentar intersexo das Américas. É um absurdo. Da mesma forma que é um absurdo, Ariadne, eu ser a única parlamentar do Brasil que fala que tem HIV, que vive com HIV, publicamente, né? Por que é um absurdo, gente? Nós temos 5.000 e pouco municípios, nós temos 27 estados, nós temos o Congresso Nacional com mais de 513 deputados. Vocês acham mesmo que só eu vivo com HIV? Agora, a questão é, por que só eu falo? Porque existe um silêncio imputado, que existe um estigma, existe uma discriminação. E existe, né, toda uma tentativa de oprimir para explorar melhor, né? A Ariadne trouxe aqui a questão da teoria da reprodução social. Eu fiz mestrado sobre isso, sobre interseccionalidade, né, feminismo negro e teoria da reprodução social para analisar a epidemia de AIDS. Aí fui acompanhar lá umas pessoas vivendo com HIV negras, acompanhar a vida delas e fazer essa análise teórica. Pois bem, eu fico perguntando, depois de fazer esse mestrado, para qualquer um da esquerda. Agora, o meu papo é com a esquerda, depois eu vou falar da extrema-direita. Vou falar com a esquerda primeiro. Como você vai virar para mim, que eu trabalho desde os meus 14 anos, como puta, depois como funcionária terceirizada de um hospital católico, que me obrigou a destransicionar para continuar empregada, virar viadinho de novo, para depois eu conseguir passar no concurso público e transicionar de novo, já dentro do terreiro do Ileaxé Joiá, inclusive tem irmãs de santo minha aqui. Como que você vai virar para pessoas como nós, ou para sapatões, ou para pessoas bissexuais, pessoas intersexo que têm marcas no corpo até hoje, ou que têm incontinência urinária, ou que têm problemas médicos? Como é que você vai virar para essas pessoas que trabalham, em geral, em subemprego, e vai dizer, a luta de vocês, meus amores, não é luta de classe. É outra, né? É secundária. Gente, a luta de classes, ela passa por nós, ela é feita de carne e osso.
ela é a gente. Nós somos a luta de classe, é isso que nós temos que entender. E raça define classe, assim como raça informa gênero e gênero informa raça. Né? A Angela Davis fala isso e a Lélia também falava. Então, a Sueli, né, Carneiro e tantas outras que vêm falando, a própria Neon Cunha, né? Como que nós vamos fazer para a gente fazer mais alianças de precariedade e de subalternidade e de alianças dessa luta, em vez de mais e mais fragmentação para jogar justamente o jogo que a burguesia quer, tá certo? Que é, a divisão para reinar. Então, esse é o primeiro ponto da provocação que eu queria trazer aqui para vocês. Óbvio. Por que eu estou falando que estou cansada do enaltecimento da exceção? Porque é como se a gente colocasse enquanto uma perspectiva para as novas gerações que, olha, para vocês chegarem lá, vocês vão ter que passar o pão que o diabo amassou, assim como a Caroline Ara passou, assim como a Neon passou. E não é sobre isso. Por isso que eu acho sensacional nós conseguirmos fazer uma mesa com várias travestis, com uma lógica e um discurso de que, opa, pera lá, não é esse discursinho neoliberal barato que vai nos cooptar agora, não. Eu não virei a universal, a travesti universal ainda. Nem combina comigo, porque eu sou muito macumbeira para isso. Não. Eu ainda sou a travesti macumbeira, macumbeiríssima. E aí, como que a gente faz, né, para fazer com que a discussão seja de organização política coletiva e também de tomada, de disputa do poder? É isso que eu quero falar. Eu não quero mais apenas o pratinho que era feito para as filhas da empregada. A minha mãe foi uma filha de empregada, né, Dona Giza. Ela ia com a minha mãe, com a minha avó, que também era minha mãe, né? Mas ela ia com a minha avó para a Dona Altina para fazer limpeza. Mesmo caso da Neon. E o pratinho dela era separado, né, tal, e da mãe também, e elas iam comer no porão da casa, né? Não ia comer junto no banquete. Nós já cansamos disso. A gente quer o banquete mesmo, coletivizado. A gente quer tudo. A gente quer tudo. A gente não quer mais sobreviver. A gente quer viver e bem, o bem viver que a gente fala tanto. O bem viver, que é um conceito andino, um conceito originário, né? Que nós queremos para nós, né? E para isso nós precisamos ter organização político-social, né, entre nós, aquilombamento para a disputa do poder. E não é só o poder, como, né, eu acabei indo também para a luta político-institucional, não é só o poder institucional ou o poder simbólico, representativo. É o poder econômico. É o poder de decisões, não é isso? Eu repeti isso em vários encontros que eu tive, seja da ANTRA ou de outros movimentos sociais trans, e eu repito aqui para vocês. Não adianta eu estar muito bonita como figura pública ou como a face de alguma coisa se eu não tiver poder de decisão. Então, por isso que eu entrei para a disputa partidária, por isso que eu virei dirigente, porque eu não vou ficar só sendo mandada. E essas disputas que a gente faz dia a dia, ela é extremamente necessária para que a gente consiga construir possibilidades de novos problemas para as novas gerações. É isso que eu quero. Eu quero que a nova geração de pessoas intersexo, como eu, não passem por mutilação genital, não passem por hormonização forçada, como muitos amigos meus, pessoas muito próximas de mim passam. Não quero que as pessoas intersexo passem pela, enfim, pela exotificação
Né? Roberta Gambini, que já foi colocada aqui, além de uma mulher transexual, era uma mulher intersexo também, assim como eu. Por que demorou tantos anos de Gambini ou Roberta Close para Caroline Yara? E por que continua sendo só um símbolo? Né? Tinha um símbolo intersexo, que era a Roberta Close, e depois uma parlamentar intersexo, que é a Caroline Yara, e o assunto não é dito. Né? Suicídio de pessoas intersexo, mas não só, né, não, é o suicídio de toda a nossa comunidade, porque eu acho que o que é mais cruel da população intersexo é não ter nem o dado, e não ter nem a condição de existência reconhecida como tal, porque existe toda uma estrutura que tenta esconder através de cirurgia, através de bisturi. Isso é muito violento. E isso diz do racismo estrutural, isso diz da eugenia. Né? Mas se você for pensar que a sapatão fancha, que os homens trans, né, pessoas transmasculinas, que as travestis transexuais, o tanto que essas pessoas fazem suicídios, são suicidadas de formas que, às vezes, a gente não lê como suicídio, é uma coisa assustadora, porque você tem desde a pessoa parar de tomar os seus remédios para pessoa que vive com HIV, né? Para de tomar seus remédios, para de se alimentar, ou tem qualquer outro tipo de, né, de forma para fazer isso, até formas muito mais explícitas. E eu fico pensando, né, como que categorias que ainda conseguem, categorias trabalhistas, eu digo agora, né? Como, né, a minha, né, da sociologia, embora a Sociedade Brasileira de Sociologia, pelo amor de Deus. Mas, enfim, mas tantas outras, o serviço social, a psicologia, a enfermagem, como que a gente consegue, né, especialmente nessas categorias que são essencialmente... Essas categorias que são especialmente feitas por mulheres, né, em geral mulheres negras, né? Como que essas categorias profissionais que fazem, né, segurar um dos últimos bastiões do que é a classe trabalhadora com certa regularização, não é Uber, né? Não é a entrega, não é o moleque pegando uma bicicleta, colocando mochila nas costas, entregando alguma coisa para sobreviver, como que nós podemos utilizar esse espaço de luta para congregar essas forças, essas alianças, essas populações, para fazer essa disputa de poder. Essa é a minha posição. Assim, como é o que eu tenho pensado muito. E, para além de fazer essa disputa, como que a gente garante que não exista retrocesso no que a gente tem? Né? Porque, gente, se fecha as portas da enfermagem, da saúde, enfim, né? A saúde pública, serviço social, psicologia, educação, as travestis que estão começando agora a ter escolarização, as travestis negras, sobretudo, escolarização, não sei o quê, conseguiu agora, em algumas universidades, cotas, as que não conseguiram, entraram pela cota étnico-racial. Bem, elas vão trabalhar onde? Se vai estar tudo devastado. Essa que é a minha... Né? Vai trabalhar, vai voltar para a esquina com diploma. É isso que o neoliberalismo quer para a gente? Então, a gente precisa pensar numa forma de resistir e disputar. Essa é a palavra, de resistir e disputar, para ampliar. Né? Eu parto de uma perspectiva no legislativo paulista, que é horroroso aquele lugar, gente. A Lesp, eu tenho alergia quando eu entro lá, é horrível. E né, Neon tem outras opiniões, mas assim, por isso que eu estou indo para a Câmara de volta. A questão eu penso assim, como que a gente faz para impedir uma invasão da extrema-direita nesses lugares? Tá certo? Que conseguiu aprovar, em menos de 2 anos, 70 projetos, que agora são leis, anti-LGBTs, anti-LGBTI. Tá certo? São 70
projetos aprovados em 17 estados da federação. E quais que são os temas desses projetos maravilhosos, né? De gente muito gabaritada, como o Nicolas Ferreira, que bota a peruca na cabeça, acha que pode imitar uma travesti, mas ele não dura 5 minutos na Rego Freitas. Não dura. Nem na João, nem nas juntas provisórias, nem em lugar nenhum. Entendeu? Nem na industrial. Não sobrevive. Né? Se eu jogar ele no meio das fãs, ele né? Acabou ele. Né? Franzino lá. Enfim, não posso. Não, eu tenho um decoro para respeitar. Essa pessoa, né, e tantas outras lá, aprovam o quê? Primeiro ponto. A velha discussão das crianças. Proteger as crianças das LGBTs. Inclusive, tem uma outra horrorosa da Câmara Municipal que falou isso agora, recentemente, que ela achou um absurdo ver criança perto da parada, vendo tudo aquilo e tal, desesperada, né? Eu acho que ela teve alguma repressão sexual quando ela viu tudo aquilo e ela ficou, né? E, enfim, proteção da criança. Eu quero saber quem desse povo estava lá quando eu fui mutilada. Eu quero saber. Quando eu tive meu direito violado. Quando uma criança, seja aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ela é morta pela polícia. Eu quero saber onde estão essas pessoas para defender essa criança. É uma criança abstrata que eles defendem. Para não defender a criança concreta de carne e osso e que tem uma cor, que é negra. Que tem uma cor, que é negra. E essa defesa da infância abstrata, eles usam para dizer, não, casal de mulheres toma criança. Esses são os projetos de lei, tá, gente? Conselho tutelar invadido por esses caras da extrema-direita, dos neopentecostais. O que eles estão fazendo no conselho tutelar? Vocês sabem, né? Eles estão na vigília, né, para tentar uma brecha para tomar crianças de pessoas LGBTQIA+, ou pessoas próximas. Né? E, a partir disso, eles vão. É propaganda LGBT que não pode, é linguagem inclusiva de não sei de onde que também não pode. E, assim, eles vão aprovando esses projetos. Nos municípios, primeiro eles começam nos municípios do interior, depois eles vão para as capitais, depois eles vão para as assembleias estaduais. E tudo na calada. Até que quando você vê, tem um mundaréu de projetos aprovados. Aí a gente fica se batendo no setor progressista, um setor batendo na outra, uma letra batendo na outra. Ah, porque não gosta disso, porque não gosta daquilo, porque tem a teoria tal, porque não sei o quê. E aí, quando vê o tamanho da merda, é o PL do aborto. Tá certo? É o PL lá do estupro. Porque foi crescendo e... Ah, mas não é comigo, né? E aí, quando você viu, meu amor, é com todo mundo. Né? E nós estamos nessa situação de que é com todo mundo. Minha avó falava uma coisa, vocês vão me desculpar, mas vou ter que repetir ela, né? Cocô, quando sai da bunda, bate na água, e a água, quando bate na bunda, a pessoa levanta. Infelizmente, já bateu na bunda de todo mundo a água. Tá? E aí a gente vai precisar fazer alianças. Ninguém vai conseguir disputar esse mundaréu de desafios sem ousadia, sem coragem, sem quilombismo, sem uma encarnação assim de Chica Manicom, Guiaco Altune, uma coisa meio também beleza da Nefertiti, uma coisa assim. Não vai. E com coletividade, organização política. Organização política. Eu não estou falando de organização política como só a estrutura colonial que veio, tá? Nós fazemos organização política muito bem nos terreiros, muito bem aqui. Olha aqui onde a gente está na ocupação 9 de julho. Nós fazemos muita organização política na pista. A Brenda Ali fez uma organização política. A Condessa fez. Todas elas fizeram. Cris Negão, né? Depois que Cris Negão, todo mundo fala, né? Falava muito mal da Cris Negão, mas depois que a Cris Negão morreu,
né? Teve uma desregulamentação do centro da cidade. Aí tinha a Marcela, que era o último bastião das cafetinas, também morreu, aí virou mais bagunça ainda. Então, assim, é toda uma questão muito complexa, mas veja, nós temos que nos organizar, nos aquilombar, nos coletivizar, nos fortalecer e ir para cima, tá? E eu acho assim, cada vez que perguntarem para vocês, né? Isso acontece muito em espaços que são majoritariamente de mulheres, né? Questionar, né? A gente é muito questionado. Como assim essa pauta? Nossa, mas imagina, tem o imperialismo para a gente combater, tem não sei o quê, tem a privatização não sei de onde. Fala, meu amor, a gente está combatendo isso também. Porque a água que vai ser privatizada agora da Sabesp, quem vai tomar água suja? É o pessoal do meu bairro, lá de Itaquera, Guaianazes, Zona Leste. Né? É lá. Não vai ser nos jardins, amor. Vai ser lá. E as travestis, é a água suja da água suja que elas vão tomar. Entendeu? Lá na rua. Agora, se a gente também não discutir que pessoas não podem ser mutiladas, daqui a pouco a mulher cis vai estar tendo o seu clitóris mutilado e ninguém vai falar nada. Porque tem um silêncio lá da outra população que está sendo mutilada. Então, a gente precisa... É aquele poema do Brecht, né? A gente precisa realmente se mobilizar enquanto há tempo, antes que não haja ninguém por mim, né? Porque é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E eu vou terminar a fala, porque já veio a plaquinha aqui para eu terminar, e a Rafa Fini, ela é babado. Quando ela fala, eu falo, não, eu vou fazer. Eu vou falar um poema muito interessante, que é o Gente que Voa. Para falar, eu quero terminar essa mesa, porque a gente, assim, vocês juntaram 3 travestis que são só umas metralhadoras em estado de graça, entendeu? Então foi tiro para tudo quanto é lado. Agora, eu tenho que fazer um servicinho de tentar, né, dar um up para vocês conseguirem retomar os trabalhos, tá bom? Então vamos falar sobre ousadia, gente que voa. Gente que voa. Pessoas que têm asas são especiais, porque elas conseguem nos ensinar a ver sinais, a dormir, a lutar, a brilhar, a respirar. E a não perder o dom de bem viver e sambar na cara do ódio. Mesmo distante, consigo palpitar que voa fazendo poesia. E consegue manter a utopia, mesmo na sombria garoa. Poema que faço no madrugar, ao pensar em marcas do tempo, em marcas de mutilação, mas de marcas também de superação, que me fazem indagar de mim e de nós, forjadas na luta. O transmutar, o transafetar, no plural. Nas asas da liberdade eu vou, conhecendo e sendo gente que voa. Voa, mas voa alto, que a transrevolução nos aguarda. Tributo a Neon Cunha. Bom, gente, eu acho que as meninas trouxeram muitos elementos densos. A gente teve vários atrasos hoje, né? Todo evento é assim. E aí, por essa recomposição, a gente não vai ter mais o espaço de perguntas para essa mesa, para otimizar o tempo, porque a gente tem ainda uma intervenção cultural e a última mesa que vai amarrar todas as falas, fazendo o link especificamente com o trabalho de assistentes sociais, o nosso trabalho especificamente. Então, eu quero agradecer imensamente as meninas que trouxeram muito conteúdo. Sigam elas, busquem mais informações sobre elas. E é isso. Muito obrigada. Segue lá no Instagram, Neon Cunha e a Carolina Yara.